Se você repetir isso todos os dias pelos próximos 90 dias, sua vida vai mudar de uma forma que você não consegue prever agora. E não tem nada a ver com trabalhar mais, acordar mais cedo ou fazer algo complicado. É simples. Simples até demais. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. A verdade é que a maioria das pessoas não tem falta de esforço. Tem falta de direção. Trabalha muito, se cansa, tenta melhorar, mas continua no mesmo lugar. E isso acontece porque está vivendo no automático, reagindo ao dia sem um plano claro de para onde está indo. Agora pensa nisso com sinceridade. Se você continuasse vivendo exatamente como está hoje, pelos próximos 90 dias, sua vida mudaria para melhor ou continuaria igual? Essa resposta pode incomodar, mas é aí que está o ponto. Existe um hábito específico que, quando repetido todos os dias, começa a reorganizar sua mente, alinhar suas decisões e mudar completamente a forma como você age. E o mais curioso é que ele não depende de dinheiro, talento ou sorte. Só depende de uma coisa que quase ninguém tem: consistência. E aqui vai o aviso direto. Isso não é motivação. Não é algo que você vai ouvir e se sentir bem por 5 minutos. Isso exige disciplina. E a maioria desiste antes mesmo de começar. A pergunta é: você vai fazer parte da maioria? Ou vai testar isso até o final? A maioria das pessoas acha que precisa ganhar mais dinheiro para mudar de vida. Mas isso não é verdade. O que falta não é dinheiro, é clareza. Sem clareza, você acorda e simplesmente reage ao dia. Resolve problema, responde mensagem, paga conta, tenta dar conta de tudo, e quando percebe, o dia acabou. E no final, fica aquela sensação estranha de que você fez muito, mas não saiu do lugar. Isso cria uma armadilha perigosa. Você começa a confundir movimento com progresso. Está sempre ocupado, sempre correndo, mas não está construindo nada de fato. É como andar em círculos sem perceber. E com o tempo, isso vai ficando normal. Você começa a aceitar uma vida mediana como se fosse o padrão. Começa a pensar que todo mundo vive assim, que é só continuar tentando, que uma hora melhora. Mas essa melhora não vem, porque mudança não acontece por tentativa, acontece por direção. Agora presta atenção nisso. Se você não decide para onde está indo, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, você acaba sempre no mesmo lugar. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos trabalhando duro e ainda assim continuam presas na mesma realidade. Não é falta de esforço, é falta de um ponto claro de foco. Sem isso, sua energia se espalha e nada cresce de verdade. E enquanto isso não muda, nada muda. Existe um padrão silencioso que separa quem evolui de quem fica travado. Não é sorte, não é inteligência, não é nem dinheiro. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, ignorado. Pessoas que conseguem mudar de vida não começam pelo mundo externo. Elas começam organizando o mundo interno. Antes de buscar mais dinheiro, elas definem exatamente o que querem. Antes de agir, elas decidem a direção. E aqui entra o ponto central. Todos os dias, sem exceção, elas repetem esse direcionamento de forma clara e intencional. Pode parecer estranho no começo, até meio inútil. Mas pensa comigo. Se você não reforça diariamente o que quer construir, sua mente vai ser dominada por qualquer coisa. Notificação, problema, opinião dos outros. Tudo começa a ditar suas decisões. Agora imagina o contrário. Todos os dias você começa o dia lembrando exatamente quem você quer se tornar, o que você está construindo e por que isso importa. Isso muda tudo, porque sua mente para de ser reativa e passa a ser direcionada. E quando isso acontece, suas decisões começam a mudar. Pequenas escolhas, quase invisíveis, começam a se alinhar com um objetivo maior. E é aí que o jogo vira. O que antes era confusão, vira foco. O que antes era dúvida, vira clareza. E o que antes era só intenção, começa a virar ação consistente. Mas tem um detalhe importante. Isso só funciona se for feito todos os dias, sem pular, sem negociar, sem depender de vontade. E é exatamente aqui que quase todo mundo falha. Nos primeiros dias parece fácil. Você começa motivado, com energia, sentindo que finalmente está fazendo algo diferente. Mas isso dura pouco. Depois de alguns dias, a empolgação some, a rotina pesa. E aquela voz começa a aparecer na sua cabeça. Hoje não precisa, faz amanhã. Isso nem está funcionando. E é aqui que a maioria das pessoas desiste.
Não porque não funciona, mas porque não tiveram consistência suficiente para ver o resultado. A mente humana sempre vai tentar te puxar de volta para o que é confortável, para o automático, para o que você sempre fez. Porque mudar exige esforço, e seu cérebro foi feito para economizar energia. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já começou algo com vontade e parou poucos dias depois? Academia, leitura, organização, finanças. Não é falta de tentativa, é falta de continuidade. E o problema é que cada vez que você começa e para, você reforça um padrão perigoso, o de não terminar o que começa. Isso vai destruindo sua confiança aos poucos. Você começa a duvidar de si mesmo. Começa a pensar que não é para você, que não consegue manter disciplina, que sempre acaba igual. Mas a verdade é outra. Você não falha porque não é capaz. Você falha porque desiste cedo demais. E esse hábito dos 90 dias expõe exatamente isso. Ele não é difícil. O difícil é continuar quando a vontade acaba. E é nesse ponto que você decide voltar para o padrão antigo, ou atravessar essa fase e começar a se tornar alguém diferente. Se você continuar mesmo sem vontade, algo começa a mudar. E não é do dia para a noite. Não tem fogos, não tem aviso, é silencioso. Por volta da metade do caminho, você percebe uma coisa diferente. Você já não está mais lutando tanto contra si mesmo. Aquilo que parecia difícil começa a ficar mais natural. Você ainda sente preguiça, ainda sente dúvida, mas já não obedece tão fácil. E isso muda completamente o jogo. Porque agora você não depende mais de motivação. Você começa a agir mesmo quando não está com vontade. E isso cria um tipo de força que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Nesse ponto, pequenas coisas começam a acontecer. Você começa a tomar decisões melhores quase sem perceber. Começa a evitar distrações com mais facilidade. Começa a dizer não para coisas que antes te puxavam para trás. E o mais importante, você começa a confiar mais em você. Porque, pela primeira vez, você está cumprindo algo até o fim. E isso gera um efeito em cadeia. Sua postura muda. Sua forma de pensar muda. Sua forma de agir muda. E quando isso muda, os resultados começam a acompanhar. Não porque aconteceu algo mágico, mas porque você deixou de ser a mesma pessoa. E é exatamente aqui que a maioria nunca chega, porque desistiram antes desse ponto. Mas quem chega, não volta mais para o mesmo nível. Depois de um tempo mantendo esse hábito, você começa a perceber algo que não dá mais para ignorar. Sua vida começa a ficar mais organizada. Não perfeita, mas mais clara. Você sabe o que precisa fazer, sabe o que evitar, e principalmente, sabe o que não aceita mais. Antes, qualquer coisa te distraía. Qualquer problema tirava seu foco. Agora não. Você começa a agir com mais intenção. E isso reflete em tudo. No seu trabalho, você rende mais. Não porque está trabalhando mais horas, mas porque está mais focado. Nas suas decisões financeiras, você começa a pensar antes de agir. Para de gastar por impulso. Começa a escolher melhor. E até nas suas relações isso aparece. Você se posiciona mais. Fala com mais firmeza. Para de aceitar coisas que antes aceitava por insegurança ou medo. Tudo isso vem de um lugar só: clareza. Porque quando você sabe para onde está indo, você para de desperdiçar energia no que não importa. E aqui está um ponto importante. Não é que sua vida ficou mais fácil. Os problemas continuam existindo. As dificuldades continuam aparecendo. Mas você muda a forma como lida com tudo isso. E isso muda o resultado. Porque uma mente direcionada encontra solução. Uma mente perdida só encontra desculpa. E a partir desse momento, você começa a perceber que o controle da sua vida nunca esteve fora. Sempre esteve na forma como você pensa e age todos os dias. Depois de 90 dias, a maior mudança não é o dinheiro. Não é o resultado externo. É você. Você não é mais a mesma pessoa que começou. Sua mente está mais organizada. Suas decisões estão mais firmes. Sua postura mudou. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Porque agora você provou, na prática, que consegue confiar em si mesmo. E isso vale mais do que qualquer técnica. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar de vida, sem nunca mudar o próprio comportamento. Quer resultado diferente, mas continua fazendo exatamente as mesmas coisas. E é por isso que continuam presas. Mas quando você mantém um hábito simples por 90 dias, você quebra esse padrão. Você sai do automático. Você assume o controle.
E é aí que as coisas começam a acontecer de verdade. Agora deixa eu te falar uma coisa direta. Se você está assistindo até aqui, é porque sabe que precisa mudar alguma coisa. E esse tipo de conteúdo não é para qualquer pessoa. É para quem quer sair da média. Então faz o seguinte, se inscreve no canal e segue a gente agora. Porque aqui a gente não fala de motivação vazia. A gente fala do que realmente funciona. E comenta aqui embaixo. 90 dias. Isso vai ser o seu compromisso público. Um lembrete de que você decidiu tentar de verdade. Porque assistir não muda nada. O que muda é aplicar. O que ninguém te fala é que mudar de vida não é sobre fazer algo extraordinário uma vez. É sobre fazer algo simples, todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. A maioria das pessoas espera sentir vontade, espera o momento perfeito, espera a motivação aparecer. Mas esse momento nunca chega, porque quem muda de verdade não espera, decide. E é exatamente isso que esses 90 dias representam. Não é só um hábito, é uma prova. Uma prova de que você consegue sair do automático, de que você consegue fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso, sem resultado imediato, sem ninguém reconhecendo. E quando você prova isso para si mesmo, tudo muda. Porque a partir desse momento, você para de depender de sorte, para de depender de circunstância, e começa a construir sua vida de forma intencional. Agora pensa nisso com calma. Daqui a 90 dias você vai estar em algum lugar. Isso é inevitável. A única pergunta é, você vai estar no mesmo lugar de hoje? Ou vai ser alguém completamente diferente? A decisão não está no futuro. Está no que você faz hoje. Então começa simples. Define o que você quer. Escreve com clareza. Repete todos os dias. E mantém, sem falhar. Porque no final, não é o tempo que muda você. É o que você faz com ele. E se você realmente levar isso a sério, esses 90 dias podem ser o ponto de virada que você estava esperando há anos.